Zoom, fala aí gurizada, tudo jóia? Começando mais um Rcast e hoje nós temos aqui a participação, né, do professor Antônio. Salve, professor Antônio! Boa tarde, uma satisfação estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Ah, e vamos, né, conversar hoje, né, sobre, né, educação e espiritualidade, ensino e espiritualidade, né, com o professor Antônio. Professor Antônio, filósofo, né, antropólogo, doutor em ainda antropologia e filosofia, professor. Não, eu tenho mestrado em antropologia e o doutorado em filosofia. A Ah, minha formação original em filosofia, né, que a gente se conheceu nessa ah, condição como eu professor, né, de filosofia, que sou, mas não mais no campus Jaguarão, né? ah. Não, o professor Antônio, né, ele é uma das figuras, assim, tem um ótimo assunto, né, uma figura, assim, expoente, vamos se dizer assim, da filosofia, né, eu aprendo muito com o professor Antônio, que é uma satisfação enorme ter aqui, né, pra gente estar conversando. E uma coisa também que é importante dizer, né, que esse episódio de hoje ele está sendo gravado, né, porque nós temos um compromisso em Jaguarão, agora às 20 horas, a formatura dos nossos alunos lá, onde a gente se conheceu lá em Jaguarão, né? E agora a gente tá gravando, mas ele vai sair aí às 20 horas do dia de hoje, sábado. Então, participem do chat, né? Conversem, deixem suas questões, mas infelizmente não vamos conseguir ver em tempo real. Professor Antônio, né? A gente conversa, a gente sempre conversou muito sobre livros, né? Até tu que me indicaste aquele O Homo Deus para ler, né? Tu que me indicou várias leituras. Tem uma que eu tenho até hoje, os 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Uma palestra excelente que o professor Antônio fez lá em Jaguarão, né? Mostrando o caos que é as redes sociais e depois a gente até viu ela até influenciando eleições de forma mais. Aquilo que a gente conversou aquela vez até se expandiu mais ainda, né, professor Antônio? E acho que a gente, antes de entrar de fato no foco central do nosso tema, assim, né? O que que tu vê, assim, professor Antônio, na questão das redes sociais? Antes de entrar, assim, né? Depois a gente pode ir fazendo um adendo, assim, e ligações com relação ao tema. Mas as redes sociais, não somente na política, porque a gente vem falando sempre na política, mas com relação até à própria educação, né? Porque se a gente olhar, a rede social tá virando quase que um deus para muita gurizada, que se terminou, parece que acaba o sentido da vida, né? Como é que o senhor vê isso, Exatamente. professor Antônio? Bom, meu amigo Juan, por favor, o senhor, né, não me chame mais, a gente é amigo, eu me sinto mais à vontade. Bom, é uma imensa alegria estar aqui. E quando tu me convidou, tu sugeriu, a gente conversou a respeito, tu deu a ideia da gente abordar o livro do Harari, né, o Homo Deus. Sim, E eu falei um pouco dessa questão que me preocupa atualmente de educação e espiritualidade, né? sim. E eu fico muito feliz que tu trouxe agora a lembrança, né? O livro do Jaron Lanier, e, que toca nesse assunto, né? Também, de Sim, uma forma mais contundente. Esse livro é um manifesto. Eu acho que todo educador, toda pessoa ligada à educação deveria ler o, o livro do Jaron Lanier. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem aí um feixe, né, para conversar. E pegando a tua questão, que é muito interessante, muito profunda, eu acho que a questão, pensando assim, de forma geral, nas pessoas, mas especificamente nos alunos, e principalmente nos alunos de ensino médio, e também os jovens universitários, a questão é relacionada às redes sociais e dentro desse eixo que o próprio Jaron Lanier trabalha, eu acho que ele está amarrado numa coisa fundamental que nos distingue como seres humanos e sim. que a gente está perdendo, que é a nossa capacidade de focar a nossa atenção, ou seja, de desenvolver a nossa capacidade de atenção. Isso é um traço fundamental que nos constitui como seres humanos.
nós perdemos a capacidade de focar a atenção, de desenvolver a atenção, nós estamos perdendo a capacidade de sermos humanos. E quando eu te falei nessa questão de educação e espiritualidade, que me preocupa bastante, é num sentido bastante concreto e real de espiritualidade, que é esse de existirmos como seres humanos. Eu acho que a Sim. grande questão hoje, não só na educação, mas em geral, que se coloca no horizonte, é o que significa ser um ser humano, né? O que ser um ser humano. E A quando. gente esqueceu um pouco isso, Sim. né? A gente está num processo civilizatório, ahn, civilizatório, né? A gente pode até discutir essa palavra Uhum. na medida em que a gente vive, né, uma situação tão disruptiva, né, e de tanta violência em todos os âmbitos, a violência simbólica, que é muito agressiva, e a violência de fato, física, emocional, mental, a gente pode se perguntar. Mas a Sim. gente está vivendo um processo civilizatório que eu acho que é o que o livro do O Homo Deus estampa, que é justamente essa. Então, eu acho que a grande questão hoje, de forma geral e particularmente na questão da educação, é essa: o que significa ser um ser humano, né? E acho que o caminho para a gente começar a rastrear uma resposta ou reconstituir uma abordagem integral do que significa ser humano passa por essa questão da atenção, né? É isso que nos caracteriza como seres humanos. E, na verdade, assim, né, quando a gente olha o termo, assim, educação e espiritualidade, né, é interessante que, pelo que eu vejo, assim, até da fala que tu teve agora, né, professor Antônio? Antônio, ponto. Mas é professor, né, assim, mas, Sim, sim, mas claro. Antônio, né, que Uhum. tu... A espiritualidade não necessariamente é questão relacionada à religião, né, mas vai além, para além desse tópico, né. Ele é... Eu acho que essa tua observação é bem importante, porque assim, a gente lida hoje com um contexto em que parece que em qualquer domínio que Sim, fala, qualquer assunto, a gente tem que fazer esclarecimentos mesmo. Porque, claro, espiritualidade é muito mais amplo, embora não dispense as religiões, né? Mas é muito mais amplo. Eu pego aqui a ideia de espiritualidade como alguma coisa que nos constitui, ou seja, o espírito não é alguma coisa que está lá, está aqui, né? sim, É justamente pela desconstituição dessa nossa dimensão espiritual que nós tendemos, né, assim como civilização, a estar formando é, zumbis, né? Pessoas que sim. não conseguem focar a atenção porque foram condicionadas, e aí, em parte, as redes sociais e a internet, nesse modelo que existe, induz a isso, a pulverizar a sua atenção. E tem um filósofo que dizia que a atenção é a oração da alma, né? É curioso que o Jaron Lanier termine, né, o último capítulo do livro dele justamente com esse sugestivo título, né? Você está perdendo as 10 razões para você abandonar as suas redes sociais, e a última é porque você está perdendo a sua alma. Eu Verdade. achei curioso porque alma é um conceito meio rarefeito hoje, de pouco uso. A gente usa a ideia de mente, a gente usa a ideia de consciência, a gente usa uma série de conceitos, mas não esse de alma, que é um conceito tradicional, né? Não só da religião, mas principalmente da filosofia, onde esse conceito é fundamental, em Aristóteles, em Platão, toda a Sim. corrente a partir daí. E Jaron Lanier é quem? É alguém que é reverenciado lá no Vale do Silício. Sim, um dos caras, um dos expoentes, né, da realidade virtual, né, e outras grandes tecnologias, né, não é? Exato, ele foi um inovador, ele foi o primeiro cientista de tecnologia da informação a fazer experimentações de imersão em ambientes virtuais. Então, ele é um nome ao mesmo tempo reverenciado como um deus lá no Vale Sim, do Silício, e ao mesmo tempo hoje visto de meio de soslaio no sentido em que ele se transformou também num dos seus principais críticos. E eu acho que a importância dele releva muito daí também, ou seja, não é alguém que vem de fora
digamos, como eu, que sou do campo da Sim. filosofia, né? E que estuda um pouco sobre isso, falar sobre isso, ou seja, é alguém que está desde dentro, né? E que mostra que nós estamos abrindo mão, né? Da nossa, da Humanidade? nossa humanidade, né? E que é uma questão lá que o livro, né, Homo Deus traz justamente. Ou seja, quem somos nós, né? Será que nessa perspectiva de nós nos tornarmos deuses, nós não estamos deixando de ser homo? E deixando de ser homo, nós somos deuses numa ficção abstrata, num sentido geral, mas num sentido concreto, com uma questão muito desafiadora. Porque implícito nisso, dentro desse modelo de exacerbação de um procedimento excludente, né, de excluir seres Sim. humanos, o que está no horizonte é a descartabilidade de um grande, não só de um grande contingente, mas talvez a maior parte da humanidade. É Ela verdade. simplesmente ser descartada. Hum? Sim. E nós vivemos dentro de um ambiente que é marcado pela indiferença, né? Então, eu acho que nós temos uma grande questão concreta aí, que é exatamente esse horizonte de descartabilidade humana, né? Isso daí, da descartabilidade humana, ela vem, eu acho que, né, nós estamos, além das redes sociais, mas o período que a gente vive hoje, e eu faço uma meia-culpa, né, por ser da área da tecnologia, né, mas hoje a gente está muito acostumado com o imediato, com o rápido, né, se a gente olhar a evolução das coisas, a gente antes parava, assistia uma televisão, aí tinha um intervalo, aí depois era o YouTube, hoje já fica pulando, aí depois a gente foi para redes sociais de vídeos mais rápidos, que tipo o TikTok, que só desliza para cima, a gente está perdendo esse tato do tempo e o ser humano, né, voltando para a questão da espiritualidade, voltando para a questão do trato do humano, necessita tempo. Cuidar de um ser humano, tu te importar, necessita que tu não esteja nessa frequência da rede social. Sim, claro. Necessite que tu, porque cada um, tu compreender um ser humano, tu compreender aquilo para olhar assim, pô, o Antônio não tá bem hoje. Pô, o que será que o Antônio tem? O que será que eu posso fazer para conversar? E isso exige que eu saia da frequência disso daqui e eu entre numa frequência real, humana, espiritual. É. Ou Então acho que seja, esse sentido de espiritualidade que é prático, é concreto e é efetivo. Tu destacou muito bem a questão é a seguinte, né, que ele envolve empatia. Ou seja, empatia demanda essa relação de atenção, de cuidado. Mas nós podemos ver isso em relação a nós próprios. Ou sim. seja, né, porque essa perda começa de cada um consigo mesmo. E quando nós temos aí, né, verificando as primeiras gerações absolutamente criadas dentro de um ambiente digital, né, e a gente não lidou com essa questão, né? Então, no contexto da educação, no contexto da escola, a gente vê que hoje, de forma geral, os professores têm que lutar, né, com a questão da captação da atenção dos alunos pelos seus celulares. E o modelo de educação, Ah, ele assim, não o modelo de educação, mas o papel do professor competindo com esse tipo de muda, né? Eu acho que tipo a forma em que a gente tem que ministrar as nossas aulas, não de forma a querer piorar, né? Mas assim, utilizar métodos, né, que se encaixem na realidade do nosso aluno hoje. Isso faz sentido? Isso é um... Como é que a gente faz, no caso, assim? Ou será que não é necessário? Isso parte apenas do aluno? Ou é uma bom, construção coletiva?
Não, a tua pergunta é muito interessante, ela tem pelo menos três aspectos, eu vou tentar guardar os três mentalmente aqui para Eu vou só explicar. rapidinho aumentar um pouquinho o seu microfone, que eu tô hoje sozinho, né? Porque Tá, como a gente tá fora de horário, a gente estamos sem o nosso backstage, palavra bonita, né? Enquanto o senhor vai falando, o professor vai falando, eu vou ali só aumentar um pouquinho seu microfone, mas pode seguir, professor Antônio. bom, a tua pergunta é muito interessante, ela tem três aspectos. Deixa eu ver se eu consigo guardar os três agora para discorrer sobre eles. Bom, o primeiro, eu não, eu particularmente, né, eu tenho que falar a partir da minha prática. Eu não me sinto tendo que competir ou em competição com no caso específico, celulares, né? Sim, Então, não, não sinto que haja isso. Acho que, assim, por outro lado, eu não tenho nada contra um uso, né, deliberado, propositivo de qualquer tecnologia, particularmente celulares, que eu mesmo destaco para os meus alunos. Isso é um computador, sim, isso é um ganho, né? Ou seja, eles têm acesso à informação. E justamente aí talvez comece uma coisa interessante, né? E de novo volta para esse enraizamento da nossa questão fundamental. Existe hoje uma grande confusão e mesmo uma perda, talvez, de critérios, onde as pessoas, de forma geral, não distinguem mais entre informação e conhecimento, que são coisas distintas. Ou seja, informação, né, ela não gera como um produto né, automático conhecimento, certo? Então, esse me parece um elemento fundamental, assim, inclusive para reafirmar a centralidade e fundamento, né, da sim. prática didática com o professor, ou seja, com a figura do professor, certo? É. Então, talvez esse já abordaria o segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que existe um discurso de novas práticas pedagógicas que afirmam sempre essa questão de que o novo é sempre melhor, as tecnologias, né? E aí tem esses chavões, tipo assim, nós temos os alunos do século XXI, com uma escola do século XX e uma didática do século XIX. Né? É, na verdade, esse é um chavão usado sem reflexão crítica por uma série de empreendimentos que querem justamente colonizar e se apropriar desse espaço da Sim, escola. Isso em vários sentidos, inclusive no sentido econômico, né? Porque esse vai ser sim, sempre um grande mercado. Na verdade, com o neoliberalismo, a partir dos anos 90, educação se transformou um dos negócios, né, de ouro do capitalismo pós-industrial nessa vertente neoliberal. Ou seja, em todo o mundo é isso, e o Brasil, se a gente pegar aí uma memória dos anos 90 para cá, né, da década de 90, a gente constata isso. Ou seja, um crescimento esse, dessa zona esquina esse aí, discurso de que né, o tempo exige uma nova escola, um professor novo e que o aluno está aí do século XXI. Então, eu tenho muita. A tua questão toca nessas três vertentes, e essa é uma vertente, talvez assim, dominante hoje, esse discurso de que a escola é um lugar defasado, né? De fato, eu acho que, assim, se a gente pegar as coisas soltas, né, há uma série de problemas com a escola, né? sim, Mas a escola é ainda, e talvez seja por excelência, dentro desse cenário que a gente vive hoje, a instituição que permite, né, um espaço de construção, de troca, de reflexão, que eu acho que assim não existe outro na sociedade. Então, de certa forma, eu acho que nós somos privilegiados por atuarmos nessa instituição, particularmente no caso assim, nós que estamos numa instituição federal, e eu acho que assim, eu acho que o espaço da escola é um espaço fundamental. Tanto é que ele é disputado nesse sentido.
que vem esses discursos e diz que, né, tem que ter uma nova escola. E muitas vezes esse discurso desemboca numa autonomia, né, numa pretensa autonomia do aluno, do estudante. Sim. Né? O curioso desses discursos é que eles, ao mesmo tempo que enfatizam essa autonomia, né, meio que de modo impositivo, né, que o Claro. aluno seja autônomo, né, esse modelo de escola vai excluindo todas as disciplinas ou todas as atividades que justamente propiciariam isso, São que é as o da pensamento humanas. crítico, né, que é a reflexão, né? Querem Não só as transformar o ensino humanas, eu acho. tecnicista. Eu acho que principalmente as humanas, mas você pode ter aula de matemática, você pode ter aula de química, né? Que também desenvolva isso, certo? Então, eu acho que não é uma prerrogativa, né? Talvez tenha uma especificidade maior, ou seja, uma disponibilidade maior de um professor como eu em filosofia, com a minha ementa, numa turma, poder fazer atividades que desenvolvam mais isso. Mas eu acho que ela é possível em biologia, em química, em qualquer disciplina. E eu acho que até mesmo no meu caso, né, que professor de informática, até nas disciplinas de informática, eu acho Sem dúvida. que é possível a gente fazer uma reflexão para além do tecnicismo. Claro. Eu acho que é importante. E até eu sempre gostei de buscar essas integrações, até como nós estamos fazendo aqui, né? E com relação até à própria leitura do Homo Deus é muito legal, porque ela faz uma discussão integral, ou melhor, de forma a integrar tanto uma discussão filosófica e histórica, com o avanço tecnológico, né? Então, acho que é um dever do professor, né? Fazer essas reflexões, né? Eu acho que é importante, ao mesmo tempo que eu, por exemplo, ensino o meu aluno lá a desenvolver um site, desenvolver um programa, mas dizer para eles, pô, a gente tem que ter cuidado para tu não te tornar escravo desse sistema, né? Pô, hoje em dia o que mais tem é gente da nossa área trabalhando para o PJ. E PJ é uma escravidão legalizada, de certa forma. Eu vejo gente que está trabalhando, tá exagerando, claro. De certa forma, cabe aqui um hiperbolismo, mas o cara trabalha 50, 60 horas por semana. Tem descanso. Então, fazer essas reflexões eu acho que também é importante. Não deixar exclusivo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, isso daqui é coisa do pessoal das humanas. Não, acho que é de todos os nós fazer essas reflexões, né, professor A Antônio? gente se esquece que matemática é uma atividade humana, né? Química também, né? Então Sim. quebrar justamente essas falsas dicotomias, esses estereótipos que vingam, né? Ou seja, tem uma persistência, é, mas assim, eu acho que tem um campo aberto aí para a gente refletir sobre. Eu acho que é uma coisa interessante no livro do Harari, né, o Homo Deus, que é justamente uma questão, voltando a essa questão, o que significa ser um ser humano, que é justamente essa questão lá que ele explora, né, de digamos, de uma diferenciação entre o que é inteligência e o que é consciência, né? Isso daí Né? é fantástico essa. Para quem não leu, até, né, se me permite só fazer um. Para quem não leu ainda o livro do Yuval Noah Harari, começar pelo Sapiens, eu acho que é um começo bom, e depois o Homo Deus, né? 21 lições do século XXI é legal, mas ele é um pouco resumo dos dois. Fica a dica aí para quem tiver a oportunidade, estiver assistindo o podcast, quando eu que vim do passado para dizer agora tá ao vivo, né? Assista, porque é uma boa leitura. E essa divisão entre que o professor vai trazer agora, o professor Antônio, sobre consciência e inteligência é assim, ó, parece um livro muito difícil, mas é gostoso de ler, né? Então, Eu acho que ele é um livro, acho que é um livro gostoso de ler e é um livro assim, ele é bastante provocador, né? sim, Inclusive porque eu acho que essa questão, por exemplo, e se a gente pensar assim, eu me lembro que acho que foi logo que saiu o livro em 2018, que a gente estava juntos lá no campo sim. e que eu te falei do livro, mostrei o livro, acho que assim, né? Então eu fico feliz que, né? De ver o quanto tu tá ligado hoje, assim, ter te indicado e ver, né, isso.
Mas olha só, o fato que eu queria destacar é o seguinte: o livro, a edição aí, salvo engano, é de portuguesa brasileira, é de 2018, 2017 a 2018, Por aí. né? Eu acho que não é 17, deve ser 18, né? Antes, 19 com certeza não. E a gente vê que nesse curto espaço aí de 4, 5 anos, a gente tem uma transformação exponencial já bastante significativa. Ou seja, que quando, né, assim, tomando até a data como de referência desse livro que deve ter sido publicado no original em inglês, uns 2 anos antes no máximo, certo? Ou seja, não vai mudar muito esse contexto aí de uns 5 anos mais ou menos. Ou seja, tá, né, vai ter um pouquinho mais em relação à edição em inglês original. O livro foi logo em seguida traduzido e publicado no Tô Brasil. procurando aqui quando é que foi o Tá? lançamento, só pra... O que acontece? Olha só, nós vivemos nessa realidade disruptiva, né? 2015. 2015, ou seja, nessa realidade disruptiva hoje, é, é, essas transformações exponenciais. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: justamente de 2017, da edição no Brasil, para 2015, a edição original em inglês, nós temos aí 7 anos, Sim. ou 5. Nesse curto espaço de tempo, a questão, por exemplo, da inteligência artificial se tornou muito mais avassaladora no mundo, né? É, você não ouvia falar, ela não estava tão presente como ela exponencialmente está hoje e vai estar muito mais daqui a 5 anos. Então, o que nós assistimos é uma transformação que vai se desenvolvendo dentro de um processo além da capacidade humana de compreender e assimilar, ao mesmo tempo que a gente, né, ou seja, fomos nós que geramos isso. Mas tem como meio corolário, assim, de tudo isso, o fato de que nós estamos ou já deixamos de ser donos de nós mesmos, Ah, sim. né? Ou seja, e essa é uma questão que ele coloca lá no livro, né? Então essa questão, essa separação entre inteligência e consciência, ela gera uma série de perspectivas que estão em debate nos campos, né, da filosofia da mente, psicologia da cognição, os campos de investigação, né? Ou seja, Sim. e que justamente recoloca essa questão: o que significa ser um ser humano, né? Ou seja, há correntes que acham que o que nos identifica é nosso cérebro e, portanto, nós temos a capacidade de evoluir por um outro substrato, porque a nossa mente pode ser feito um download dela em alguma máquina, né? Ou seja, esse é um cenário que se coloca aí, que inclusive um dos principais expoentes é o Ray Kurzweil, né? Que fala da singularidade. Mas independente da efetividade ou não da singularidade, o fato é que nós vivemos hoje um processo vertiginoso, exponencial, de transformação, onde nós não sabemos mais o que é ser um ser humano, né? Então nós temos que recolocar em questão isso, né? O que é a consciência, o que é a inteligência, né? Inclusive esses modelos, né, que fazem da mente humana tem como modelo dela a questão informacional, acham que, portanto, né, nós podemos aprimorar, né, a nossa mente a partir de que o computador faz uma série de coisas melhores. O que o computador faz é executar programações que são elaboradas por nós. De fato, Exatamente. né, cálculos são feitos de maneira muito mais rápida. Mas eu acho que essa questão da inteligência é uma grande questão a ser investigada hoje, né? Ou seja, que ela não é processamento de dados, certo? De novo, volta aquele ponto
que é a perda de critérios e a perda da distinção entre informação e conhecimento, certo? E esse processo, tanto quanto eu saiba, ele não é desencadeado por uma relação, né, de um aluno com os seus dispositivos informacionais, né, seja um Sim. computador, seja um celular. Ou seja, eu noto no ambiente de sala de aula que nossos alunos, a realidade dos nossos alunos hoje, é de que falta a eles, e não por falha deles, mas por o ambiente no qual eles são criados, falta a eles esses elementos para trabalhar justamente, né, esse processo não só de transformação da informação em conhecimento, mas o que é mais grave, né? Eles, se você perguntar a eles qual é o conceito de fake news, eles não vão ter nenhuma dificuldade de definir de formas, né, mais precisas, menos precisas, ou seja, De dentro fato. de coisa, o que é uma fake news. Mas o próprio processo de saber distinguir, É mais difícil. eles já não vão saber fazer, porque isso envolve, né, uma coisa que foi solapada na nossa civilização. Ou seja, o fundamento do conceito de verdade, né? Ou seja, verdade parece que se torna alguma coisa do âmbito da vontade. E verdade não tem nada a ver com o âmbito da vontade. Ou seja, em qualquer mundo possível, 2 mais 2 vai ser sempre 4. Não vai depender da vontade, né? Ou seja, né? É claro que em outros âmbitos a questão da verdade se abre, e é preciso destacar isso, que ela não é uma questão que é exata sempre. Por exemplo, qual é a melhor forma de educar? Né? Qual é a melhor forma de pedagogia? Você nunca vai ter, no contexto dessa pergunta, essa simplicidade e beleza da matemática, né? Mas isso também faz a beleza de sermos humanos, certo? Ou seja, você precisa olhar para a história, você precisa revisar práticas que foram feitas, você tem figuras que se tornam, né, teóricos que refletem sobre isso, que propõem novos modelos, como Paulo Freire, Sim. né, certo? Só para ficar num nosso brasileiro. Então você tem sempre assim, são aquilo que um pensador que eu gosto muito, né, que é o Erwin Schumacher, autor de um livro notável que é O Negócio de Ser Pequeno, Small is Beautiful, né? Que A legal. tradução em português pede um pouco É isso. instigante esse título. É, é, ele destacou, ou seja, há questões, né, que são divergentes. Por exemplo, essa. Qual é a melhor forma de educar? Ela vai ser divergente porque ela nunca vai ter uma resposta exata, e é bom que ela não tenha. Isso quer dizer que daqui a 40 anos as práticas pedagógicas vão ter evoluído também, ou evoluído, Sim. certo? Né? Ou seja, mas algumas vão ter evoluído, outras evoluído, certo? Dentro desse movimento. E você vai descobrindo coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Então, acho que essa sempre foi uma grande questão, né? Como educar seres humanos, certo? E eu acho que ela é uma questão fundamental hoje, ligada justamente a essa questão prática e efetiva, né? Ou seja, que é o que nos define como seres humanos. Daí essa relação educação e espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de uma coisa bastante concreta, que é essa, né, de nós sermos seres humanos. Sim. Ou seja, nós estamos deixando de ser seres humanos. Uma pessoa que perde a capacidade, né, de desenvolver a sua atenção, de focar a sua atenção, ela está perdendo uma coisa fundamental que nos distingue como seres humanos. Uma coisa assim, né, que eu tenho uma experiência muito ainda curta com relação à docência, né? 4 anos e meio, não é algo tão. Mas assim, Mas a experiência de sala de aula, ela não começa só quando a gente dá aula. Eu acho que ela começa quando a gente é aluno.
acho que a gente observar aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo, ou aquilo que foi melhor no nosso processo educativo. E uma coisa assim que de tudo que a gente falou, e a gente vem comentando, me chama a atenção e eu acho que é uma base, independente da metodologia, a educação ela é empatia. Eu acho que se houver um ensino que nem hoje, a gente estava comentando sobre a indústria da educação. A indústria da educação que vai focar no lucro, vai focar na maior quantidade de alunos para o professor, né? Vai focar no ensino talvez mais à distância, que reduza custos, que vai colocar uma carga horária maior para o professor, e isso vai. O que vai acabar gerando? Um afastamento da pessoa professor da figura estudante. E esse afastamento, para mim, me parece que distancia a relação de empatia entre os pares, né, entre o professor e o aluno ou estudante, e isso acaba prejudicando a educação. Eu na minha visão, assim, eu tô aprendendo muito, assim, recém comprei o livro do Paulo Freire para ler, chegou essa semana, A Pedagogia do Oprimido, vou começar pelo, acho que acredito ser o livro mais conhecido do Paulo Freire. Mas, assim, sem ter muita leitura, assim, uma coisa que eu observo e que eu notei e que, mais de quando eu era aluno, de quando sou professor, que aqueles professores, aquelas pessoas que tu estabelece uma relação de empatia, parece que a capacidade de aprender é maior ainda. Então, eu acho que mesmo daqui 40, 50 anos, a gente vai ter que bolar, talvez, outros métodos, outras metodologias, mas eu acho que no esteio disso tudo ainda está a questão da espiritualidade, a questão de que eu sou um ser humano e ali tem outro ser humano que, além de estar sentado na sala de aula aprendendo, ele tem um contexto familiar, ele tem uma saúde, ele tem... Até em alguns casos, ele vai ter suas dificuldades, até a sua insegurança alimentar, que vai prejudicar o ensino. E o professor enxergar, para além de tudo, e ver que o aluno é mais do que um número, 6 para mais para ser passado. Eu vejo assim, não sei se eu estou viajando muito, assim. Não, eu acho que tu não está viajando, tu tá do jeito certo. Infelizmente, né, a gente tem um ambiente de sala de aula que ele traz muito uma visão que nega tudo isso, certo? Essa disposição de sala de aula que a gente tem, com as classes dos alunos uma atrás do outro, né, é terrível. Sim. Porque ela, ou seja, eu trabalho isso até num dos anos no IFSU, através de material do Ken Robson, né, que foi um grande educador inglês, eu gosto muito dele, tem bastante material dele no YouTube, e ele é fantástico, porque toda a pesquisa dele foi sobre a relação entre escola e criatividade, né, e com a questão de por que a escola mata a criatividade nos alunos. Ou seja, e ele, ou seja, primeiro mostra que esse sistema educacional que está aí no mundo, né, com pequenas variações, mas é o mesmo, pelo menos nas sociedades assim, né, regidas por esses valores ocidentais, aí eu falo de Coreia, né, de Finlândia, de Brasil, Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Polônia. É um sistema que foi criado no século XIX, no esteio da Revolução Industrial. E ele tem como pressuposto que o aluno é alguém que não traz uma subjetividade para a sala de aula, né? Ele é alguém, aquela ideia de uma folha em branco, né? E daí essa própria ideia que também tem no seu polo complementar, que é o professor, a ideia de que o professor é aquele que vai entregar um pacote, né? Esse pacote pode ser entregue de algumas maneiras, poucas variações, mas é um pacote que é o conteúdo. Então é isso que tu falou um pouco naquela coisa, né? Quando tu se referiu à nota 6, provavelmente porque é a nota de aprovação, a nota de corte no IFSU, né? Então toca nessa questão. Ou seja, nós vivemos ainda uma realidade que é essa. Eu trabalho muito com a questão dos alunos fazerem trabalho em grupo. Sim. E falo muito sobre esses processos de fazer trabalho em grupo, né? E eu tenho que trabalhar com eles
o fato de a gente criar um espaço para a gente refletir sobre isso. Porque, em geral, quando os alunos chegam no ensino médio, eles já têm uma prática consolidada, onde trabalho em grupo geralmente gera frustração. Inclusive, assim, você quando forma um grupo a partir das próprias afinidades deles, que são os colegas mais próximos, os amigos, e geralmente no ambiente de trabalhar em grupo, isso gera, né, brigas às vezes, né? Claro. Ou seja, porque, claro, trabalhar em grupo precisa de um trabalho paralelo de ensiná-los a trabalhar em grupo, de lidar com essas frustrações, com essas dificuldades, né? E isso vale muitas vezes para os alunos que têm alto desempenho individual, porque eles se frustram porque eles não, né? Ou seja, o processo de grupo exige uma negociação. Então, o que acontece? Você tem um ambiente da escola que ele vai sempre contra a esse reconhecimento primeiro e depois enriquecimento da subjetividade dos alunos. Então, por que os alunos ficam frustrados em trabalhar em grupo? Porque eles não aprenderam o processo de construir em grupo, de Sim. lidar com as diferenças, de lá na frente vivenciarem o processo de uma sinergia, onde um grupo de 4 é mais do que a soma de 4, né? Gera uma energia maior. Claro. Né? Mas esse é um processo. Então, essa é uma falha da escola, né? No sentido de institucional da escola, porque ela tem até o discurso do trabalho em grupo, né? Da questão, mas ela não tem a prática, ela não tem o exercício dessa prática e o exercício pedagógico da reflexão sobre isso, sobre os processos. Certo? Às vezes até os professores lidam com essa questão de terem que fazer trabalhos em grupo, mas eles mesmos não sabem como lidar ou seja, com o que vai aí pelo caminho. Mas é porque isso não é exclusivo do aluno, né? Não saber trabalhar em grupo, né? Isso eu noto que. Eu começo por mim, talvez eu sou um cara, e até hoje eu sou uma pessoa muito centralizadora. Eu tenho esse problema, assim, sabe? Eu tive à frente aí durante algum tempo, né, numa coordenação de curso e em outros trabalhos que tive a oportunidade de fazer. E eu noto que eu sou uma pessoa centralizadora, e talvez porque assim, eu vou resolver, e isso me falta. Eu que não tô lá com 18, 16, 18 anos, tô aqui já com 30 e não desenvolvi direito isso. Eu ainda tenho que melhorar nesse aspecto, né? Que são nossos alunos que estão lá começando, né? E para eles, muitas vezes, eu acho engraçado que tu propõe um trabalho em grupo pro aluno. Tá, mas eu posso fazer sozinho? Exato, exatamente. Ou seja, isso bem lembrado por ti. Sempre acontece isso, né? Ou seja, mas eu posso fazer sozinho? Ou assim, eu posso fazer em dupla com ele? Eu disse, não, grupo é de 4. Menos de Sim. 4 não é grupo, né? E mais de 6 também não é, já é bagunça, porque esse trabalho não, né? Eu digo, esse trabalho não é tão grande assim para ter um grupo de 8. O que vocês vão fazer em 8? Sabe, eu trabalho, né? Então vocês podem fazer até 6, né? Assim, mas 8 já. Né? Já vira Então, bagunça. porque senão estuda aquele grupo, nós 10 aqui, professor. Aí, mas isso que tu falou, na verdade, que tu está reconhecendo aí uma questão individual tua, é importante destacar um aspecto disso, porque isso é ideológico, ou seja, não é só individual, é ideológico no sentido de que essa formação da subjetividade em nós, pela qual a gente, né, processa e é processado, que nos forma assim, e aí a gente fica culpado, né? E às vezes a gente fica achando que é uma coisa só individual, quando ela tem esse aspecto estrutural da sociedade, aí nesse sentido ideológico, ou seja, a gente é formado assim. E depois a gente fica se culpando individualmente porque a gente, né, tal. Ou seja, tu teve talvez a oportunidade, né, quando tu foi, ou não sei se está sendo ainda coordenador do curso, de verificar essas coisas e começar a trabalhar elas em ti. Mas elas não são um resultado assim de um jeito específico que o Juan desenvolveu, até porque tu nem tinha se deu conta. É nesse momento que tu está fazendo isso que tu se dá conta disso. Ou seja, essa tem uma dimensão estrutural. Nós somos criados dentro de uma sociedade individualista, né, Sim. altamente competitiva e que faz com que a gente, em geral, se puna muito, né? Porque a gente tem que fazer as coisas individualmente e se a gente não faz, né? E aí cada um
né, em diferentes medidas, a partir da sua subjetividade, se culpa, se pune mais. Quando, na verdade, esses processos são processos, no sentido ideológico da palavra, né, que nos formam, são práticas, formas de ver as coisas, né? Estou usando aqui sentido ideológico, assim, no sentido meio Foucaultiano, né, Sim, bastante sim. Foucaultiano, ou seja, de práticas, formas de fazer as coisas que nos induzem. E aí, se a gente não tiver oportunidade, como tu teve, a gente nunca percebe algumas coisas. Mas que elas não são uma coisa assim, uma propriedade individual tua. É uma propriedade que está em ti, mas desenvolvida dentro de um contexto todo, de uma sociedade individualista, né? Então, aquela formação de sala de aula que a gente trabalha, né, que, ou seja, ela vai contra, ela para mim é já um desafio. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com os alunos em círculo. Sim. E às vezes eles têm até uma dificuldade de se colocar. Ah, não, professor, hoje não, né? Sabe? Às vezes assim, um processo de começar a aula e uns 15 minutos conversando com eles, ajeitando algumas coisas, aí assim, bom, vamos formar um círculo agora. Ah, não, professor, agora não, né? Porque, claro, embora eles depois gostem muito mais, é sempre uma resistência, né? E é sempre aquela ideia inercial, deixa assim, né? Ou seja, você tem que jogar uma energia para transformar isso. Essa, né, isso, e eu já tive a oportunidade, né, de ver, assim, o professor Antônio trabalhando, né, assim, já vi a sala distribuída em círculo, né, e é uma pegada, assim, bem legal, assim, porque quando as pessoas sentam em círculo, me parece que, ou melhor, vamos olhar o modelo tradicional, o professor sentado na frente, ou em pé, e os alunos sentados. É um modelo, parece unidirecional, tipo, eu tenho conhecimento e, ó, vou cuspir para vocês, ó, tipo Telecurso 2000, se botasse professor uma gravação ali, claro, não quer dizer que é assim, mas tô dizendo que quando tu faz em círculo, passa a ideia de uma construção coletiva. O professor, e isso é uma coisa que às vezes me parece que é esquecido, o professor também aprende. Sim, todo o tempo. Esse é o grande. Acho que é um grande barato de ser professor. E eu lamento muito, né, porque tem muito professor que não se dá conta disso, às vezes reclama, eu dou a mesma aula há 20 anos. Olha, eu acho que, né, não tem como, se tá vivo, não tem como dar a mesma aula há 20 anos, né? Ou seja, né, é justamente essa, o que é dar na aula, a mesma aula há 20 anos? É uma concepção, né, ou 10 ou 5 anos, é a concepção onde não está no horizonte a questão de subjetividade, não está a questão do espaço que constitui a aula como espaço vivo, né? Então, assim, né, é uma visão muito reveladora de uma pobreza, né? De fato. De fato, porque assim, há 20 anos, né, é como se aquele professor trouxesse aquele conteúdo, né? Então já deve ter, inclusive, as provas, os trabalhos, tudo feito De e papel sabe que amarelo, na, parece né? de papel de grilagem, Né? assim. Então, claro, aí mas a gente aprende. E eu acho que essa tua observação é muito interessante, porque a gente não aprende, a gente aprende tanto em termos de forma quanto de conteúdo. De forma, assim, querendo dizer respeito mais a aspectos didáticos, questões pedagógicas, ou seja, né, Sim. de como fazer a aula, como, né, criar esse espaço. Mas de conteúdo mesmo. Ou seja, não é porque eu sou doutor em filosofia que eu vou dar uma aula de, por exemplo, introdução à filosofia para o primeiro ano, onde eu trabalho muito assim a questão basicamente pré-socráticos, Sim. Sócrates, Platão, Aristóteles, e que eu não vou estar aprendendo com eles. Ou seja, né? E quando tu tem essa vivência deles fazendo questões super interessantes, deles, né? Ou seja, porque senão fica, às vezes a gente tem dentro dessa visão que é alimentadora, de que o aluno, não, o aluno está aprendendo agora, o aluno nunca leu sobre Platão. Mas às vezes o aluno lendo um pequeno trecho de Platão, fazendo um debate, ele traz muitas coisas interessantes, né? Muitas coisas que fazem a gente pensar. E eu acho isso né, muito significativo na prática pedagógica. E isso acontece também, né, não somente na questão humana, mas até nas disciplinas. Eu vou falar no meu ponto de vista.
às vezes os alunos, tô fazendo um código, aí o aluno às vezes vai em casa, começa a ler uma coisa, aí no dia seguinte o aluno, eu vi tal coisa lá, professor, que dá para fazer assim. Aí a gente vai lá, Exatamente. ou daqui a pouco até com relação a questões tecnológicas, o senhor viu falar tal coisa, não vi. Aí eles começam a contar e conversar e eu tava até por fora desse assunto, porque é uma presunção enorme a pessoa achar que o conhecimento de, vamos dizer, 32 alunos é menor que o dele. É uma presunção, porque assim, né? Bom, tem até uma frase que até foi o Lauro sugeriu para estar no presente que a gente vai dar para os alunos. Como vai ser gravado, vai ser às 8, então não vai ser spoiler. Então eles não vão, quando eles assistirem, já vão ter ganhado presente. Mas que é aquela frase do Paulo Freire que todo mundo sabe alguma coisa e todo mundo ignora algo. Aí, não vou falar ipsis literis porque não lembro, mas por isso que todos nós estamos aprendendo sempre. E a gente sempre vai ter algo que eu ignorei na minha vida e que eu não aprendi. E alguma coisa sempre, talvez eu aprendi e também os alunos aprenderam. Então, essa troca, essa relação, e é isso, né, que é o ser humano. Isso é fantástico da educação, sabe? Eu sou apaixonado pela educação. Eu amo dar aula, eu gosto assim, de sentar com os alunos, conversar, e ter aquele tempo de conversar amenidades também. Eu acho que sempre tem uns 5, 10 minutos da aula que a gente conversa amenidades, assim, tá perdendo tempo. Não, tá criando um vínculo. Na minha visão, é esse tempo que tu tá conversando uma amenidade, seja um fato que aconteceu aleatório, seja o show que eles foram, em que eles gostaram, não sei o quê. Esses minutinhos criam uma relação que facilita a transmissão de conhecimento em ambos sentidos. Não a transmissão minha para eles, mas deles para mim também. Claro, sem dúvida. Então, eu assim, né, eu tô aprendendo. Eu não sou nem um pouco teórico da educação e assim, quem sou eu na fila do pão da educação? Mas eu vejo essas coisas e das minhas experiências que eu tô tendo, assim, eu vejo que comparado com talvez, mas assim, com outras pessoas que não estabelecem essa relação, dar aula se torna até muito mais prazeroso. Sim, sem dúvida. Dar aula é alguma coisa extremamente. Porque é alguma coisa assim que eu acho que ah, dentro desse processo, como a gente vê, né, e que tu está sentindo esse barato, ou seja, ele se retroalimenta, ele se impulsiona a si mesmo, ele cria um círculo virtuoso, né? Ou seja, a própria energia de fazer a coisa gera energia para tu fazer mais e melhor, né? E aprimorar. Então isso é fantástico, isso é eu acho que é uma das grandes privilégios e bênçãos de ser professor, né? Por isso que até eu fico com uma tristeza enorme quando eu ouço professores dizendo esses tipos de frases assim, eu dou essa aula há 20 anos. E às vezes até com uma arrogância, assim, né? Como se com o fato dele dar essa aula há 10 anos, 5 anos, 20 anos, então dá a ele uma autoridade maior ainda, né? Para uma coisa que provavelmente é morta, né? Porque a aula é isso, é viva, ela é um desafio. Ela é um desafio, inclusive lidando assim com adolescentes, a gente deve ter muito em questão a percepção deles. Né? Tem dia que assim as coisas fluem de uma maneira, né, mágica, e aí tu pensa que na aula seguinte vai continuar naquela pegada, e não, né, porque já é outro dia, é outra coisa, né, e bom, a gente tem que se acomodar um pouco, né? Ou seja, cada turma tem uma energia, um jeito, enfim, são seres humanos. E isso é fundamento, eu acho que para a prática pedagógica. Né? Dizer que é um prazer, né? A gente está se encaminhando para o final, passou já uma hora. Rápido. Passou rápido, né? Nossa conversa é 15h11, né? Nós temos outros compromissos ainda, tem que tomar banho, botar um terninho para a formatura, né? Mas assim, né, professor Antônio, se quiser deixar uma mensagem aí no final para nós, se quiser, né, fazer uma conclusão assim de tudo que a gente conversou, que foi um papo, né, tá sendo até aqui um papo fantástico, né, uma honra enorme, né, e tanto que voou o tempo, né, por exemplo, meia horinha só, já passou uma hora já de assunto. Então, professor Antônio, se quiser dar uma conclusão, deixar eu acho assim que sei, não tem uma mensagem final assim,
ao mesmo tempo, né, a gente está hoje aqui nesse momento fazendo essa gravação porque tem a formatura dessas duas turmas, né, em Sim, Jaguarão, e é muito bacana esse momento. E principalmente pensar que é uma geração, né, todos nós, né, mas mais ainda os jovens, no caso eles estão formando o ensino médio, onde eles tiveram 2 anos, né, em meio a essa pandemia, né, que modificou completamente a, né, mudou muita coisa. A gente tem ainda que refletir muito sobre isso, sobre esse processo que a gente está tentando recuperar agora. Então, eu estou muito alegre hoje né, de me deslocar até lá. Fiquei muito feliz com o convite das turmas para estar presente, inclusive porque eu fui aluno deles apenas por um ano, né, e o sim. comecinho do outro, que foi um mês. Aí depois saiu a minha remoção para Sapucaia. Então, eu estou muito feliz e acho que é muito gratificante e é muito bacana a gente trabalhar com jovens assim. Acho muito bacana, né? E acho Verdade. que a gente está num campo que, assim, eu acho que questões fundamentais do nosso futuro passam por uma reflexão sobre educação e sobre essa questão, o que significa, o que é ser um ser humano. Eu acho que hoje a gente vive um horizonte aí e seja, a gente tá tendo um sequestro, né, do viver humano pelos processos de digitalização, né, do viver e das formas de viver. Então, eu acho que essa é a grande questão que está no horizonte. E acho que na educação a gente tem que pensar com muito carinho isso e com muita profundidade, né? Então é isso. Obrigado Ah, pelo convite, obrigado por estar aqui. eu que agradeço, professor Antônio, né, ter aceitado esse convite, né, de estar aqui com a gente no Rcast, né, professor. Eu sempre tive uma oportunidade, sempre aprendi muito, e esse ambiente cosmopolita que é trazido, né, pelo IFSU, em campos pequenos, né, que o professor de história senta junto com o professor de matemática, de física, de biologia, a gente vai criando. Então, sempre tive a oportunidade, e eu digo que lá foi um momento que eu, sei lá, foi a escola da vida tá seguindo lá muito intensamente, né? E dentre as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, o professor Antônio foi uma pessoa que eu conheci lá e saiu, veio a Michele, sigo aprendendo com a Michele, com o Sandrinho, com o Lauro, e aí veio a Sandra de Física, aprendo com o pessoal de todas as áreas, o Marco, da história, enfim. Acho que até é uma injustiça citar nomes, porque com todos a gente vai aprendendo um pouquinho, pessoal das letras, enfim. Então é um ambiente assim que tudo aquilo que os alunos sentem de aprendizado e absorvem, eu também consigo absorver um pouquinho sentado ali na sala dos professores com essas figuras, né? E dizer para vocês, né, que semana que vem a gente segue aqui com o Rcast, estamos fechando o episódio da semana que vem e também estamos fechando aí um acompanhamento em tempo real do resultado das eleições, né? Vamos fechar uma mesa aí para fazer um. Então sigam aí acompanhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Fazer aquele. Segue a gente aí no Instagram, no Facebook, certo? Para ficar por dentro aí das novidades. Então, muito obrigado. Um salve a todos. E eu não lembro se eu tenho aqui o atalho para fechar a live, senão tem que sair correndinho ali para fechar a live, tá bom? Um forte abraço a todos. Até a próxima. E eu não tenho botão, tem que ali fechar a live. Não tem mouse.